Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Canaplan Cast. Meu nome é Ciro, sou um dos parceiros aqui da Canaplan. Estamos aqui na segunda reunião da Canaplan, aqui em Ribeirão Preto, no Hotel JP. E tenho o prazer de estar junto aqui com o Paulo Rodrigues, produtor, parceiro da Canaplan de longa data. Paulo, muito obrigado por topar participar aqui do Canaplan Cast, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre o setor, falar um pouco do que nós estamos discutindo aqui nessa reunião e levar um pouco mais de informação para todo o pessoal. Paulo, primeiramente agradecer a sua participação e para a gente começar, já tivemos alguns debates aqui na reunião, falamos sobre safra, agora está tendo um mercado de preços. Você, como produtor, atua em regiões diferentes. Como que está sendo a sua visão dessa safra, dos desafios? O que vocês estão enfrentando aí? Ciro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E só queria contar uma historinha aqui. Eu sou parceiro da Canaplan há muito tempo. Não sei se você sabe, eu fui estagiário do Caio quando eu estava na faculdade. Ixi. Então, não vou nem falar que ano que foi, porque faz muito tempo, né? Eu devo muito da minha formação e sempre estive muito próximo do Caio, da Canaplan, que sempre prestou um serviço espetacular para o setor e para o país. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Você falou nós discutimos hoje muito aqui a questão da safra, né? Especialmente a questão climática, todo o estresse que a cana passou, e que a gente lembra da questão da seca, incêndio também, um pouco de geada, mas nós também tivemos com essa situação aumento de pragas, né? E mesmo complexo de doenças aí, com a questão da murcha e tudo mais. Então, assim, o cenário é um cenário catastrófico, um cenário quase de guerra, né? E desafiador. Bom, obviamente, concordo absolutamente com os números, a safra vai ser menor do que a gente imaginava um pouco no início, né? Mas o grande problema eu acho que está na próxima safra, né? Porque nós estamos aqui terminando outubro sem ainda uma regularidade de chuvas em todas as regiões. A gente tem regiões que começou a chover um pouco antes, outras regiões ainda a chuva não foi regular ou suficiente para até começar as operações, inclusive de recuperação do canavial, seja o que a gente imaginar que possa fazer, né? Tem lugar que não tem copa ainda, a copa ainda está toda sentida, folhas muito secas e vai demorar aí pelo menos uns 15, 30 dias para que a gente tenha uma nova situação adequada e começar a tomar posições, né? Você falou das regiões. A gente tá em 3 regiões distintas. Jaboticabal, que é a nossa sede aqui próximo de Ribeirão Preto, que é a pior região em termos de clima já nos últimos 5 ou 6 anos. Então a gente vem sofrendo bastante com déficits hídricos sensíveis, significativos, e também nesse último verão temperaturas muito altas, e ao longo desse ano também temperaturas muito altas. Depois a gente está em Frutal, no Triângulo Mineiro, é uma região um pouco mais baixa e que foi agraciada com uma chuva um pouco maior no final de março e abril, que garantiu um primeiro metade da safra muito positiva. E agora, e depois disso secou completamente, agora é que vem reduzindo aí bastante a produtividade. E finalmente nós estamos também em Delfinópolis, Minas Gerais, onde a gente está com uma altitude um pouco maior. Embora o regime hídrico tenha sido praticamente o mesmo de Ribeirão Preto, tem muito mais reserva de água no solo lá, o canavial está melhor, então é uma região que praticamente nós não temos quebra, né? Também nessa região não tivemos problema de geada e nem de incêndio. Já Jaboticabal e Frutal nós tivemos incêndios significativos que alteraram completamente o planejamento de reforma. Muitas áreas tratadas, a gente teve palha queimada e muitas já prontas, então temos que refazer tratamento, e aí vem a primeira dúvida do que fazer, o que fazer novamente, o que não fazer, né? Obviamente que cada área demandou uma situação, mas em seguida disso nós tivemos desdobramentos. Teve área que brotou muito bem em Jaboticabal, queimou e choveu. Brotou muito bem, a gente tratou de novo, veio o elasmo, perdemos o canavial. Então, um ano bastante desafiador, muito difícil,
E ainda as decisões não podem ser todas tomadas, porque nós estamos dependendo de como é que o canavial vai reagir, se brota, se não brota, quanto de falha, o que reforma, o que não reforma. É interessante você comentar esses fatores, porque aqui na reunião mesmo nós vimos, né, a amplitude dos resultados do setor é muito grande. E aqui dentro, né, de uma empresa, mas são vários pontos, a gente vê essa diferença das regiões, como que o clima ou a questão do solo, a altitude afeta diferente. E aí você entrou no assunto fogo, né? O incêndio realmente prejudicou bastante, nós também tivemos algumas áreas afetadas. Aqui na região de Ribeirão Preto, principalmente, foi muito assustador, né? Então, e aí nesse ponto da brota, né, que você estava comentando, até quando que dá para esperar aí? Porque nós já estamos quase em novembro. E tem... Aqui foi falado do canavial, parece que está todo igual. O que foi colhido no início da safra, o que foi colhido no meio. Dá para esperar até quando aí? Eu acho que é mais esperança do que esperar, né? A gente não tem muito o que fazer. Muitas dessas áreas que foram queimadas foram áreas de colheita de início de safra. São canaviais jovens, né, que estavam prontos, já tratados, bem brotados lá no início da safra, e que nós vamos ter que substituir, reformando essas áreas, substituindo áreas que seriam reformadas e que nós estamos colhendo agora no final e que devem brotar melhor do que essas áreas, né? Óbvio que depende da intensidade do fogo, depende do estágio que estava a cultura, depende da variedade. Tem variedades que se comportam de uma maneira pior e outras aguentam um pouco mais a questão do fogo na palha, né? Mas eu acho que está chegando na hora da onça beber água aí, viu, Ciro? Acho que nós estamos tendo que tomar as decisões. Muitas vezes são decisões difíceis, doloridas de tomar, de ter que reformar um segundo corte, um terceiro corte, em detrimento de uma cana mais velha, mas que vai ter população, né? Mas eu acho que está chegando na hora. Acho que nós estamos tomando as decisões até o final de outubro, isso está colocado. O que eu acho que vai demorar um pouco mais para a gente conseguir fazer é conseguir entrar com outras atividades. Por exemplo, alguma aplicação de micronutriente ou de aminoácidos ou de qualquer outra técnica para melhorar a recuperação do canavial, porque nós ainda não temos condição de absorção. A maior parte do canavial ainda está muito pequeno, sentido, né? Ainda as folhas não estão aptas para receber nada de ajuda, né? Então, acho que a gente tem que atravessar essa fase. Eu acho que demora aí mais uns 15 dias, 15, 20 dias, para que a gente possa começar aí sim decidir o que fazer, aonde fazer, quanto fazer e assim por diante. Tá certo. Eu acho que é um desafio pro setor todo, né? Todos estamos vivenciando. Aqui na nossa apresentação, nós mostramos uma análise que esse ano a quantidade de cana colhida abaixo de 60 toneladas por hectare, ela tem crescido muito aqui do meio da safra para frente. Eu acredito que esses canaviais que estão em xeque aí, né? Se vamos ter que reformar, se não vamos. E do outro lado, a gente olhou os canaviais produtivos, acima de 90, acima de 100. O que vocês estão fazendo lá? O que você acha que tem dado certo, pensando mais a longo prazo, ou para aqueles lugares que já têm uma condição melhor? Tem alguma coisa de diferente que você acha que daria para fazer, ou que vocês já estão vendo resultado aí nos últimos anos para auxiliar os produtores, para dar uma ideia? Ciro, eu acho que primeiro, esse tema do que está colhendo agora em termos de produtividade mais baixa versus o ano passado, né? Exatamente essas canas que nós estamos colhendo agora no final do safra foi o que colheu bem no final da safra passada, né? Elas tiveram produtividades boas e muitas deixaram de ser reformadas no ano passado por conta da produtividade boa e ficaram para esse ano. E vão produzir muito mal esse ano. E o problema, que eu acho que é mais grave, é que nós vamos reformar áreas, muitas vezes queimadas, ou que não brotaram por conta da seca intensa, e vamos ter que segurar de novo essas áreas agora produzindo mal. Então, eu acho que esse conjunto que é o mais preocupante, olhando para a safra futura, para a safra do ano que vem, né? Se a gente tem uma pequena redução aí nesse ano de produtividade, compensada por área um pouco maior de colheita, por uma série de razões, para o ano que vem a expectativa é que a gente tenha uma redução de produtividade e não tenha esse aumento significativo de área, pelo menos na mesma proporção, até porque é possível que até aumente as áreas de reforma
ao longo dessas decisões que têm que ser tomadas agora, né? Sim. Por conta de canavial que está carregando sequelas aí significativas. Inclusive, nós temos canavial que já carrega sequela da seca de 21, né? De geada e assim por diante. Então, você vai somando isso realmente pode criar um problema. Agora, em termos do conjunto das atividades ou das práticas, eu não acredito muito em milagre. Eu acho que a gente tem que olhar para as atividades, para as práticas e fazê-las na hora certa, fazer com capricho, fazer com cuidado. Então, a primeira é plantio, né? Tendo migrado novamente 100% para plantio mecanizado, nós não podemos arriscar a janela de plantio. Então, essa é uma coisa que o setor precisa fazer. Vamos plantar na hora certa para garantir que o canavial seja estabelecido, né? Mas em cima de um bom preparo de solo, em cima de correções adequadas, perfil de solo adequado para poder descer raiz e tudo mais. Então, eu diria que esse é o primeiro tema, fazer um bom preparo de solo e conseguir fazer uma implantação adequada. Para isso, muda é fundamental. Eu acho que ainda o setor olha pouco para muda, né? Trabalha pouco esse protocolo de produção de muda para garantir uma implantação efetiva de boa qualidade. Então, a gente tem procurado fazer isso bastante, especialmente por conta da questão da mecanização. Muda jovem, muda com capacidade de brotação boa para poder instalar o canavial adequadamente. Eu acho que esse é um tema que nós estamos trabalhando bastante. Obviamente, na questão nutricional, a gente tem usado o que é possível de torta, de vinhaça, eventualmente algum outro produto orgânico, até compostagem em algumas situações, obviamente complementada com elementos químicos na nutrição, micronutrientes também. Eu acho que o tema de controle de praga na nossa região está bastante sério, especialmente aqui em Ribeirão Preto, embora ele esteja crescendo nas outras regiões, e eu estou falando dos fenóforos. Eu acho que esse talvez hoje seja um dos piores pepinos que a gente tem que enfrentar, né? E eu acho que a gente ainda tem dificuldade para tomar as decisões em relação aos fenóforos, desde como é que você levanta a praga adequadamente, que estrago de fato ela está fazendo, até como é que a gente vai controlar. Então, acho que esse é um dos desafios que a gente tem e que está roubando de alguma maneira a produtividade, e com a seca que a gente vive, isso é potencializado, né? Finalmente, não menos importante, a gente tem o tema da compactação, que também numa situação de seca, menos desenvolvimento radicular ainda e tudo mais, fruto aí do processo de colheita. Então a gente também acredita muito na mudança no processo de colheita indo para a máquina de 2 linhas. Nós estamos trabalhando com esse tema aqui em Jaboticabal já há algum tempo, já conseguindo enxergar resultados no desenvolvimento do canavial, à medida que você tem uma área não compactada menor, né? Muito maior, né? A gente sai de 30% não compactado para quase 65%, 70%. Então, eu acho que essa é uma outra expectativa positiva que a gente está trabalhando em termos de mudança. Certo, né? Certo. No mais, eu acho que é seguir as práticas adequadas, as recomendações agronômicas de manejo de plantas daninhas, manejo de pragas, até manejo de doenças, e pontuar claramente um aumento do uso de biológicos, né? Tanto produtos que a gente vem adquirindo no mercado para diversas aplicações, e a gente até tem hoje em Jaboticabal já uma biofábrica produzindo alguns produtos. Legal, legal. Não, muito, muito bom, interessante esses pontos. Pensando nos produtores aqui, fornecedores, né, como a gente, às vezes é uma enxurrada de produtos que aparecem, muitas soluções diferentes, e às vezes o pessoal fica até meio perdido. Puxa, será que se eu fizer tudo isso, realmente vamos ter todos esses ganhos, né? E aqui você comentando do capricho, de fazer as coisas na hora certa, a base bem feita, que isso eu acho que está fácil para todo mundo, independente de tamanho, de escala de produção, isso dá para se fazer. E a gente acaba vendo, quando olha para os números do setor, né, a nível de usinas e médias de Centro-Sul, essa amplitude dos resultados que eu comentei muitas vezes está em cima disso. Quando a gente abre os dados lá no detalhe, a gente vê que o pessoal que está fazendo um pouco mais de capricho, que se atenta mais à hora certa das operações, acaba tendo uma oscilação menor de resultados. E eu acho que em linha com isso, vem a questão da renovação mesmo do canavial. Você comentou aqui provavelmente nós vamos ter que reformar um pouquinho mais de área, mas pensando nos produtores, às vezes a gente não tem uma taxa
vamos falar assim, determinada de longo prazo. E a cana é uma atividade de longo prazo, né? Então eu particularmente acho essencial ter essa taxa de reforma estabilizada. É claro que ela vai variar um pouco mais, um pouco menos ano a ano, mas isso também eu acho que garante um nível de idade do canavial que faz ele suportar um pouco mais essas variações. Não sei se você concorda com isso também. Eu concordo plenamente. A gente tem uma meta de idade de canavial que a gente quer atingir. Claro que quanto mais velho, melhor. Quanto a gente mais tempo conseguir usar o canavial, melhor. Mas, via de regra, a gente tem procurado manter um nível de reforma dentro de um intervalo, porque o problema é o risco, né? É o risco de você ter um ano ruim ou ter uma situação de seca ou uma situação em que o canavial seja um pouco mais estressado e, obviamente, o canavial mais jovem tem mais capacidade de se recuperar do que um canavial mais velho. Então, se você tiver muito velho o canavial, se você descuidar um pouco desse ponto, pode até acertar, como o ano passado, onde nós tivemos canas velhas produzindo muito bem, mas o risco, aumenta. Ano, né? E se não tivesse feito reforma nenhuma ano passado, nós vamos estar mais complicado ainda esse ano. Então, sem dúvida, eu acho que manter uma taxa de reforma no intervalo adequado, um pouco mais, um pouco menos, eu acho que isso é fundamental. É óbvio que vamos continuar trabalhando para aumentar a vida útil de cada canavial, pelo custo de implantação, pelo que representa toda essa movimentação do plantio, né? Mas precisa estar atento a esse tema. E não é só esse tema, também tem que estar atento à questão de renovação de frota. Não dá para não fazer, né? Tem que continuar fazendo. Então, a cana, às vezes a gente esquece um pouco de repor os investimentos, né? A gente precisa continuar fazendo isso constantemente para garantir um pouco mais de estabilidade. Eu acho que esse é o nome do jogo, é procurar estabilidade. São muitas variáveis, né? Até indo para outro braço da gestão, né? Se a gente pensar em pessoas, em equipe, em governança, que vocês são um exemplo claro lá de estar mais à frente nisso, de estar com uma boa governança. Isso também a gente vê que faz uma diferença muito grande em termos de eficiência operacional, de tudo, né? Nós estamos ali numa atividade a céu aberto, muitas vezes olhando para a usina é quase que 24 horas rodando, produtores um pouco menos, mas a eficiência muda completamente o jogo, né? E aqui já caminhando para o final, vocês também são produtores de grãos, né? Fazendo a rotação aí. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, deixar uma última mensagem aqui para o pessoal do nosso canal, de como isso tem se comportado aí junto com a cana, para esse ano, para os próximos anos. Enfim, fica aberto aqui para... Eu acho que esse é um tema fundamental. A rotação, a sucessão de culturas, no caso da cana, é algo muito antigo que se faz na agronomia, na agricultura, né? E ela só traz benefícios. Então, eu acho que esse é um esforço que todo produtor deveria fazer para conseguir fazer a reforma dos seus canaviais com algum cultivo entre os ciclos de cana, seja ele produtivo como soja, amendoim ou outros, ou até como cobertura apenas para trazer algum benefício para o solo, porque realmente você vai ter um benefício significativo para a cana-de-açúcar, né? Então eu acho que esse é fundamental. Óbvio, a gente trabalha muito com soja na rotação, nós tivemos um ciclo muito positivo de preços, que veio até 2 anos atrás, né? E agora a gente entrou numa zona de preços mais baixos, em que ficou apertadas, as margens estão muito menores do que aquelas que nós tivemos em anos anteriores, né? Chegando inclusive a discutir 2 anos de rotação de soja entre os ciclos de cana e tudo mais. E hoje a margem não permite você fazer isso, não é mais economicamente viável fazer isso, né? Mas eu acho fundamental fazer a rotação, seja soja, amendoim ou a cultura verde, uma adubação verde, porque isso vai trazer benefícios e vai ajudar a atenuar as situações de estresse que a gente tenha no canavial. Então, acho que isso é realmente muito importante. Eu acho que todo mundo deveria olhar para isso como uma atividade importante para a cana e complementar a produção de cana. Beleza, Paulo. Acho que é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez. Pessoal, agradecer a todos vocês. Estamos aqui vendo na reunião da Canaplan um ano desafiador. A produtividade, principalmente agora,
vem caindo bastante. Um cenário de um desafio maior ainda para o ano que vem, porém, provavelmente teremos preços. Agora mesmo estava tendo um painel sobre isso, então os preços tendem a dar uma reagida, o que eu acho que justifica aí todos os investimentos que são necessários para a gente buscar uma boa produtividade. Paulo, muito obrigado a todos. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço, Ciro.